Para responder às perguntas do Sr. Paulo, você deverá formar grupos com colegas para propor uma solução sobre o tema criando um artefato. Para tanto é necessário escolher o formato que vocês realizarão esse projeto e como ele será apresentado para o solicitante. Alguns exemplos para a criação do artefato de resposta podem ser vídeos, cortes de podcast, cartilhas informativas, artigos, etc. A quantidade de integrantes de cada grupo será definida pelo professor. O formato das aulas pode ser presencial na sua escola, ou remota através do Google Meet ou híbrida unindo um pouco das duas. Mas como vai funcionar esse projeto? A seguir vamos ver um resumo de todas as aulas que vamos realizar, sabendo que existem dois tipos diferentes de abordagens, uma para 8 aulas e outra para 10, o seu professor vai escolher uma delas em função do tempo disponível. Aula 1, apresentação da proposta. É essa etapa que estamos agora, tendo nosso primeiro contato, em que você terá uma visão geral de tudo que será necessário para a conclusão do projeto. Também é destinada à apresentação do vídeo introdutório que você deve ter assistido. Nele foi exposta a questão principal do projeto, que pergunta se é ou não seguro construir a creche do solicitante a menos de 3 metros de distância de uma sala de raios X. É importante ressaltar que esse é um caso particular e hipotético, não podendo ser generalizado para qualquer vizinhança de clínica radiológica. A avaliação dessa proposta será feita usando uma rubrica, que é a ferramenta que vai lhe ajudar a desenvolver seu trabalho, pois com ela você saberá quais são os critérios de avaliação usados. Procure um link nessa página para saber mais detalhes sobre ela. Aula 2. Planejamento das estratégias. Será necessário que vocês escolham questões secundárias que precisam ser respondidas para poder apresentar uma solução para a solicitação do Sr. Paulo. Seu professor mediará um debate e fará alguns questionamentos e vocês vão responder podendo usar o site para isso. Nesse momento é hora de fazer uma tempestade de ideias e discutir quais são as melhores estratégias para responder à questão inicial e para a construção do artefato que sua equipe escolher. Em relação ao conteúdo, o que você acha que deve precisar descobrir para saber se a radiação que chega na creche é aceitável ou não? Por outro lado, em relação à forma que você apresentará os resultados, o que é necessário pesquisar para construir o artefato escolhido pela sua equipe? Por exemplo, se uma equipe escolher fazer um vídeo, as questões de como construir um vídeo devem surgir, e os membros da equipe devem pensar nas melhores formas de executar as etapas dividindo as responsabilidades de apresentação, gravação, edição, roteiro, etc. Aula 3, pesquisa inicial. Parte responsável pela aquisição de conteúdo teórico e investigação sobre o caso particular do solicitante, coletando material embasado nos conceitos físicos e técnicos para a construção do artefato. A pesquisa está dividida em 3 tópicos: ondas eletromagnéticas, raios-x e estudo do caso, que trata sobre a radiologia relacionada aos dados do solicitante. Essa investigação será realizada pelo site que você está. Ele ajudará sua pesquisa otimizando o tempo com material previamente selecionados e organizados em uma sequência coerente e dinâmica, usando textos e vídeos com especialistas sobre o tema, profissionais da área e empresários que ajudarão você a construir um encadeamento lógico para construir seu projeto. Aula 4. Somente para as turmas com 10 aulas. Continuação da aula anterior. Finalização da investigação sobre os temas teóricos apresentados anteriormente. Para as turmas que terão somente 8 aulas, essa complementação deve ser feita fora do horário das aulas. Aula 5. Realização de prática experimental. Vamos descobrir experimentalmente qual a equação que devemos usar para calcular a intensidade de radiação que chegará no berçário da creche. Para isso realizaremos atividades de experimentação remota, simulação, realidade virtual e uma atividade de interpretação. 4 tipos de atividades experimentais serão disponibilizados para vocês, assim como um procedimento de análise dos dados obtidos para poder identificar a equação que precisamos para responder à pergunta principal. Por outro lado, dependendo dos recursos disponíveis na turma, o professor pode não usar todas as ferramentas de prática. Aula 6. Construção do artefato. Nessa etapa, vocês começarão a desenvolver os artefatos, planejando os passos que devem ser seguidos para cada um integrante da equipe, assim como fazer pesquisas adicionais para sua realização. Para isso, as atividades realizadas ao longo da fase de investigação são extremamente importantes, pois as respostas delas ajudam na construção teórica do artefato. O site conta com alguns formatos de artefato para auxiliar a escolha dos alunos, entretanto é possível que algum formato não existente no site seja escolhido pelos alunos. Nesse caso, o professor deve autorizar o acesso de material complementar externo. Entre os formatos abordados pelo site temos relatórios, vídeos, slides, podcast, cartilhas. Aula 7, segunda fase de pesquisas. Agora, com uma boa noção do processo geral, vamos pesquisar sobre os pontos que precisam de maior profundidade. Você pode usar essa aula para pesquisar mais sobre qualquer tema que sua equipe ache necessário para criar seu artefato, tanto para temas conceituais de física, como para buscar ajuda em passos técnicos no desenvolvimento do seu artefato. Aula 8, somente para as turmas com 10 aulas. Planejamento de apresentação e autoavaliação. Os grupos, isoladamente, devem avaliar seus próprios projetos usando a rubrica, encaminhando para o professor um esboço do artefato e das notas atribuídas por cada membro do grupo. Para as turmas que terão 8 aulas, essa atividade deve ser feita fora do horário de aula, e seus resultados repassados para o professor. Ele irá corrigir e enviar o feedback dos artefatos para os alunos. Aula 9, finalização. Aula limite para os últimos ajustes no artefato assim como sua finalização. Com o feedback do professor, cada grupo deve analisar e corrigir seus artefatos, se preparando para a apresentação final. Em seguida, todos os artefatos devem ser enviados para o professor antes da próxima e última aula. Para vídeos é recomendado que os alunos upem para o YouTube e disponibilizar o link para o professor, ou em caso de material no formato texto, mandar o documento para o professor. Aula 10. Apresentação e publicação dos artefatos. A publicação dos artefatos pode ser feita no site do projeto, em redes sociais ou no site da instituição de ensino, relativo ao público que assistirá, podendo ser apresentado somente para a turma, ou para outras turmas da escola, ou para a sociedade. A apresentação do trabalho tem um tempo limite estipulado pelo professor dependendo da quantidade de grupos da turma. O professor pode optar em deixar os alunos avaliarem o trabalho dos colegas, usando a rubrica como parâmetro, atribuindo uma classificação para o nível de desempenho de cada trabalho. Essa avaliação pode ser usada para a geração da nota final da proposta, assim como a avaliação do professor usando os mesmos parâmetros.
Dessa forma espera-se que vocês apresentem soluções inovadoras, embasadas através de pesquisas e experimentos, para comunicar seus resultados e responder o que foi solicitado inicialmente. E agora é com você. Vamos começar essa jornada.